Eu tenho uma impressora aqui, porque tinha impressora lá de reserva, de socorro. Eu falei, eu vou levar para você, Chico. Eu vou pôr aí para você usar, digitalizar tudo que você precisa. E aí ele falou, verdade, você vai fazer isso? Eu falei, vou passar hoje aí, vou fazer. Aí eu fui lá, levei a impressora para ele, irmão. Você precisa ver a alegria dele com a impressora, de poder fazer o serviço que ele tinha que fazer, para poder concluir, para entrar na véspera de Natal e Natal em paz, não é? E graças a Deus, porque a gente entra em paz não só porque fez o que tinha que fazer, a gente entra em paz porque a gente sabe qual é o verdadeiro sentido do Natal, amém? Mas ali, irmão, terminou, ele ficou tão feliz, que ele falou assim, ó, vou te dar um presente. Eu falei, ai meu Deus, na hora eu pensei, falei, eu já até imagino que ele vai me oferecer. Aí ele olhou para mim e falou assim, viu, você gosta de vinho? Aí eu olhei bem nos olhos dele e falei, Chico, falou, eu não tomo vinho, Chico, eu não tomo vinho, mas eu já recebi a sua gratidão, só por você querer me abençoar, eu já me sinto abençoado. Eu falei, uma outra hora, Deus vai te dar uma outra direção, não é? E você vai, uma hora aí vai dar certo de você me presentear com alguma coisa. Eu falei, mas hoje eu já recebo a sua gratidão. Mas ele queria me dar. Ele falou, eu vou te dar um vinho. Eu falei, não, mas eu não bebo. Amém? Eu não bebo. Então, irmãos, a gente pode, nessa época do ano, é a época para a gente dar testemunho, amém, irmão? Testemunho de que Jesus supre a nossa vida, de que nós não precisamos, irmãos, de nada para ter alegria, porque a nossa alegria é o Senhor, Ele é a nossa alegria, amém? Glória a Deus. Então, contei esse breve testemunho só para você entender que você vai para a festa na sua casa, na sua família, mas lembre, você é sal da terra e luz do mundo. Dê testemunho ali, amém, irmão? Dê testemunho, glorifique o nome dele, escolha Jesus em todo o tempo, até na festa, até naquele momento, e principalmente nele é o momento da gente dar testemunho, tá bom? Deus te abençoe. Deixa eu rapidinho dar 2 avisos aqui. Primeiro aviso é que nós vamos ter culto normal domingo, tá bom? Domingo nós vamos ter culto, inclusive vai ter a apresentação novamente, né, da peça de teatro aqui que os irmãos fizeram, vão apresentar novamente. Muitos irmãos não entenderam, né? Eu achei até engraçado, né? Que teve alguns irmãos que procuraram a pastora, falaram, viu? Nós ficamos esperando abrir a cortina, não abriu a cortina. Então, os irmãos não entenderam, muitos irmãos não entenderam. Mas essa peça é justamente feita atrás da cortina. É só as sombras, as imagens, não é? Do nascimento de Jesus, enfim, de tudo aquilo que aconteceu. Então nós vamos reapresentar, para que os irmãos que ficaram meio confundidos e não conseguiram entender, né? Ficaram esperando abrir, nós vamos repassar no domingo, tá bom? E lembrando que nós vamos ter o nosso culto de ação de graças, um culto abençoadíssimo, dia 31/12, é o culto da virada, amém, irmão? Vamos entrar em 2026 na presença de Jesus, sendo renovado por Jesus, recebendo uma palavra de Deus, que vai fazer diferença para o ano que está por começar, amém? Então não perde, anota aí, participa, vai ser bênção. Muito bem, Salmo 40, vamos abrir no Salmo 40, se você puder abrir no Salmo 40, nós vamos ler alguns versículos, queria que você acompanhasse comigo. Na verdade, irmãos, como o Salmo não é comprido, nós vamos ler todo o Salmo, tá bom? Salmo 40, vamos salmodiar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então diz assim a palavra do Senhor: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim,
e me ouviu quando clamei por socorro. Diga comigo, Ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Aleluia. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado, feliz é aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação, jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Não ocultei, no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Que a tua graça e a tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha aqueles que me dizem: bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Amém? Glória a Deus. Esse é um salmo de Davi, né, uma bênção. Davi estava passando por muitas lutas, e ele escreve esse salmo, e ele diz: eu esperei com paciência, e o Senhor se inclinou para mim, e Ele ouviu o meu clamor e me socorreu. Quem crê no socorro de Deus aqui, levanta a mão. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando esse mês sobre a excelência da pessoa de Jesus. Irmão, um mês para falar da excelência da pessoa de Jesus é impossível. Para falar da excelência de Jesus, tinha que ser o ano inteiro pregando sobre isso, e ainda faltaria muita coisa para falar, porque Jesus é muito excelente, porque tudo que Ele faz é excelente, porque a obra dEle foi excelente, porque a vida dEle foi excelente, porque tudo nele é excelente. Então é maravilhoso. Mas hoje eu quero falar sobre o nosso socorro. Diga: Jesus é o nosso socorro. Diga de novo: Jesus é o nosso socorro. Salmo 124:8 diz assim: o nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Levante sua mão para o céu e diga assim: o nosso socorro está no nome do Senhor
que fez o céu e a terra. Diga de novo, nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Você consegue entender a dimensão disso? O teu socorro está no nome de Jesus, no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Então está no nome do Todo-Poderoso, daquele que para nada, absolutamente nada para ele é impossível. Como ele disse, existiria alguma coisa impossível para Deus? Existiria alguma coisa impossível para Deus? Não, porque Ele é o Deus do impossível, e Ele pode realizar o impossível na sua vida, amém? Não existe nada que Deus não possa fazer, meu irmão. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse socorro. O Salmo 121, o salmista disse o quê? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mais uma vez, se Ele fez o que fez, Ele cuida de você, meu irmão. Davi disse aqui: eu sou pobre e necessitado, nós somos fracos e limitados, nós estamos sujeitos a tanta coisa nesse mundo, mas o Senhor, disse Davi, cuida de mim. O Senhor cuida de mim, Ele cuida, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio. Por isso eu levanto os meus olhos para os montes, e eu sei que o socorro me virá, porque o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Você crê nesse socorro? Não importa, irmão, tem dias que eles não são bons. A Bíblia diz que o mundo está morto no maligno. Está escrito que basta cada dia o seu próprio mal. Existe muito mal nos dias que vivemos, muito mal no mundo, mas nós temos um amparo, nós temos um cuidado, e nós temos um socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação, na hora que as coisas não vão bem, na hora que o problema acontece. Então, queria que você abrisse comigo um pouquinho para frente, Salmo 46, verso de número 1, diz assim a palavra: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você pode dizer comigo: socorro bem presente nas tribulações. Irmão, eu quero que você entenda, como filho de Deus, como um cristão que você é, que em toda tribulação que possa existir, ou que você possa enfrentar, ao mesmo momento que ela vem, existe um socorro. Diga assim: há uma tribulação, há um socorro. Há uma tribulação, há um socorro. Há uma angústia, há um escape. Há um escape. Por isso está escrito que Deus não permitirá que você e eu sejamos provados ou tentados além daquilo que possamos suportar. Mas juntamente com a provação, com a angústia, com aquela situação que veio, que aconteceu, ali está o socorro. Haverá uma porta pela qual você vai sair e escapar. Quem pode dar glória a Deus por isso? Irmão, então entenda, no momento de dificuldade, levante os seus olhos para o alto e diga: Senhor, me socorre, porque eu sei que nesse exato momento da minha luta, o Senhor está presente para me socorrer. Há uma porta que o Senhor vai abrir para mim escapar. O Senhor sabe qual é o meu limite, Deus sabe qual é o seu limite, Deus sabe qual é o nosso limite. Você entende isso? Amém ou não? Então diga: junto com toda a tribulação que eu possa enfrentar nessa terra, há um socorro, há um socorro, há um escape. Irmão, há um socorro. Agora, o que nós precisamos então, pastor, o que eu preciso fazer? Nós precisamos clamar, irmão.
nós precisamos pedir por socorro. Muitos passam pela situação, mas não clamam. Passam pela situação, mas não pedem socorro. Quando Deus quer que você clame, que você peça socorro. Amém? E Deus vai entrar com providência. Olha só o que a palavra de Deus diz. Salmo, vamos abrir lá, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo. Você pode fazer essa declaração, irmão, ela é poderosa. Você pode levantar sua mão para o céu e declarar isso com fé. Diga assim: o Senhor está comigo. Diga de novo: o Senhor está comigo. Irmãos, se nós entendêssemos o poder dessa declaração verdadeira, maravilhosa, poderosa, e fizéssemos ela todo dia, o Senhor é comigo, o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E se o Senhor está comigo, olha o que diz o salmista: não temerei, não importa a circunstância, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? Ou em outra versão, o que pode me fazer o homem? Então diga: Deus é comigo. Diga de novo: Deus é comigo. Você crê nessa declaração? Você crê nisso, irmão? Deus é contigo. E se Deus é contigo, você não precisa ter medo. Amém? Hoje eu fui orar pelo Paraná. Quando eu fiquei sabendo, o nosso irmão Arildo passou lá, né? Graças a Deus pela vida do nosso irmão Arildo, passou lá um bom tempo junto com o irmão Paraná, acompanhando o irmão Paraná, e foi uma bênção. E quando eu falei com o Arildo, eu fui até lá, porque eu queria conversar, né, com o assistente social, com o médico, enfim. Eu não pude falar com a médica, mas falei com o assistente social. O nosso irmão Arildo falou com a médica. Mas eu fui ali, irmão, e fiz questão de entrar para poder orar pelo Paraná. E eu entrei ali, irmão, eu pus a mão, ele estava deitado na maca, eu cheguei e pus a mão no ombro dele. E a primeira coisa que o Espírito Santo colocou na minha boca foi: irmão Paraná, Deus é contigo. Eu pus a mão no ombro dele e falei: Paraná, Deus é contigo. Ele falou: eu creio. Eu falei: aleluia, Paraná, Deus está cuidando de você. E aí conversei com ele, orei com ele. Irmãos, nós precisamos entender a graça que nós temos. Não é qualquer um que está conosco, não é uma força, não, irmão, não é uma arma humana, não é nada, não é uma ajuda de homem ou coisas do tipo, não é isso. Quem está conosco é o próprio Deus, Ele está conosco, Ele cuida de nós. A palavra de Deus diz que aquele que vem à mão dele, de maneira alguma ele lançará fora. E ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós precisamos entender e crer nisso, nessa presença, nesse cuidado. Porque quando eu creio, irmão, eu posso sentir dor, mas eu não temo a dor. Eu posso sentir a prova, mas eu não temo a prova. Eu posso até sentir a morte, mas eu não temo a morte. Você entende o que eu estou te dizendo? Por quê? Porque eu sei quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer sempre na minha vida infinitamente mais do que eu peço, do que eu imagino, do que eu clamo. Então, quando a luta vem em forma humana, e às vezes acontece, não tema,
porque o Senhor é contigo. Amém? Você sabia que às vezes a tribulação e a angústia vem em forma humana? Você sabia? Muitas vezes o inimigo usa pessoas, usa palavras, usa ausência de pessoas ou ausência de palavras, ou às vezes usa rejeição. Uma das piores armas do Satanás nos dias de hoje é a rejeição. A rejeição. Sabe, a pessoa simplesmente te rejeita, a pessoa te anula. Como eu já preguei aqui, ela quer te deletar, quer apertar o delete, pum, te deletar, como se isso fosse possível. Mas nós precisamos entender que Deus é conosco, e nós vamos vencer a luta, mesmo que ela venha em figura humana. O que mais? O Senhor é o nosso socorro. Olha lá em Romanos, abre a palavra de Deus lá em Romanos. Irmão, esse texto de Romanos é um texto, um dos mais lindos da Bíblia. Romanos capítulo 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo. Eu quero que você repita essa frase comigo. Diga, porque eu estou bem certo. Deixa eu te perguntar, você está bem certo mesmo? Porque na hora que vem a angústia, a tribulação, a minha reação a isso mostra se eu estou bem certo ou não. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Se você crê nisso, dá um glória a Deus. Irmão, isso é poderoso. Você está bem certo? Você está bem certo? Você que está em casa, você está bem certo? Você está bem certo de que nada na vida ou ao nosso redor, seja material, seja humano, seja espiritual, seja o que for, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ninguém pode nos alcançar quando estamos em Cristo Jesus, quando estamos debaixo do esconderijo do Altíssimo, e à sombra do Onipotente nós descansamos. Mas o estar no refúgio, o estar debaixo da sombra do Onipotente, depende de você, depende da sua escolha, da sua fé, e de você estar bem certo. Estar bem certo é convicção, estar bem certo é exercício de fé. A circunstância está contrária, o vento está soprando contra, a luta se levantou, mas eu estou bem certo. Eu sei aonde eu estou no refúgio chamado Jesus Cristo. Eu estou na fortaleza chamada Jesus Cristo. É a fortaleza da minha vida, da minha alma, da minha casa, da minha família. E eu estou bem certo aonde eu estou. Você está bem certo? Nós precisamos estar. Por quê? Vamos voltar lá no Salmo 40. Nós lemos uma parte ali do Salmo 40 que eu queria meditar rapidinho com você. Abre comigo. Salmo 40 de novo. Verso de 1 a 3.
Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. Então diga assim: se eu estou bem certo, aonde eu estou, e quem é o meu refúgio, quem é a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, o que eu preciso fazer mais? Ter paciência. Irmão, olha para mim. Muitas vezes na vida você vai ter que ter paciência. Nem sempre o socorro vem do jeito que eu imagino. Nem sempre o socorro vem no tempo que eu acho que deveria vir. Mas o socorro vem no tempo do Senhor para a minha vida. Ele não falhará, Ele virá. Mas eu preciso ter paciência. Davi disse: eu esperei com paciência. Eu clamei ao Senhor o meu socorro, e Ele me ouviu. E muitas vezes Deus vai permitir algumas coisas terem uma continuidade na sua vida, porque Ele está moldando você, porque Ele está trabalhando em você. Como o oleiro trabalha o vaso, Ele está trabalhando a sua vida. Amém? A paciência é algo importante. A perseverança é algo fundamental na vida do cristão. E ele tem que aprender a ter paciência. Calma, irmão, não coloque a sua mão, não fique ansioso, não queira resolver de uma hora para outra. Não, irmão, não brigue, não ache que a violência, ou a discussão, ou a força vai resolver alguma coisa. Não, só vai piorar. Tenha paciência, o socorro virá. Porque, olha que coisa linda, irmão. Ele teve paciência, mas olha onde ele estava, Davi. Olha o que Davi disse: tirou-me de um poço de perdição, em um atoleiro de lama. Já pensou? Davi está dizendo que ele clamou por socorro, mas o socorro, quando veio, ele estava já atolado, ele estava num atoleiro de lama. Sim. Você já viu o filme de pessoa, de cavalo, ou de gente que cai em areia movediça? Quem já assistiu o filme que a pessoa, o cavalo ou a pessoa caiu na areia movediça? O que acontece quando a pessoa se desespera? Afunda mais rápido. O que a pessoa tem que fazer quando ela caiu num atoleiro, na areia movediça? Ela tem que se mexer o menos possível. Ela tem que ter paciência e esperar o socorro que virá. Porque quando o socorro vier e alguém lançar ali uma corda, lançar ali um galho, alguma coisa para ela segurar, aí a força maior vai puxar ela para fora do atoleiro. É isso que Davi está dizendo. Eu esperei com paciência. Se eu quisesse resolver, se eu ficasse tentando fazer, certamente eu teria me afundado mais. Mas eu esperei com paciência, e o Senhor me tirou do atoleiro. Quem pode dar glória a Deus por isso? Colocou os meus pés sobre uma rocha. Aleluia! Quem é a rocha? É Cristo. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Diga assim: Jesus sempre vai vir com socorro e nos levar para um lugar seguro. Qual é o lugar seguro? É a rocha, é os pés sobre a rocha,
é os pés na palavra, é os pés na promessa, é a confiança plena em Deus, amém? Colocou os meus pés sobre a rocha. Tem um salmo que diz assim, né? E nós cantamos ele também, diz assim: Senhor, leva-me para a rocha mais alta que eu, a rocha mais alta que eu. Quem é a rocha mais alta que eu e você? Claro que é Ele. Qual é a rocha inabalável? É Ele. Qual é a rocha aonde o mal não pode te alcançar? É Ele. É Ele. Olha o que diz o Salmo 119. Abre comigo. Você sabe que o Salmo 119 fala a respeito do poder da palavra de Deus, da maravilha que é a palavra de Deus, de quão tremenda ela é. E depois você pode ler o Salmo 119 na sua casa. Nós vamos ler o verso 173. O salmista disse assim: que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Eu vou repetir, diga assim: que as tuas mãos, diga que as tuas mãos, Jesus, meu socorro, venha me socorrer. Eu espero no Senhor, eu confio no Senhor, mas sabe que Ele vai te socorrer? Porque Ele te ama e porque você escolheu viver nos seus preceitos, porque você escolheu viver nele e para a glória dele, porque você escolheu, irmão, confiar nas promessas e na palavra de Deus que nunca falha. O salmista está dizendo: a tua mão vai vir me socorrer, porque eu escolhi os teus preceitos. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu tenho certeza que a tua mão vai me socorrer. Por que, irmão? Presta atenção no que eu vou dizer agora. Porque Deus é zeloso em cumprir a sua palavra. E se você ama a palavra de Deus e crê na palavra de Deus e conduz a sua vida de acordo com a palavra e com os preceitos do Senhor, a mão dele virá e não falhará, porque Ele é Deus zeloso em cumprir o que a sua palavra diz. Você entende isso? Sabe que eu lembro disso? Eu lembro, e você vai lembrar comigo de Daniel. Daniel é o maior exemplo disso. Lembra de Daniel? Daniel amava o Senhor, e Daniel amava os preceitos do Senhor. Para ele, acima do reino, acima do rei de Nabucodonosor, de qualquer outro rei que pudesse existir, Daniel amava a Jesus, o nosso socorro. E Daniel 3 vezes no dia dobrava os seus joelhos em oração, com a janela aberta, voltada para Jerusalém, e ele orava ao Senhor e buscava a face do Senhor. E diz a palavra que os sátrapas, é o Satanás mesmo, os sátrapas, os satanás, os homens que foram tomados pelo Satanás para querer destruir a vida de Daniel. Cheios de inveja, os líderes lá tentaram achar em Daniel alguma coisa para acusá-lo, pegá-lo em alguma falha, algum problema, mas não acharam nada contra Daniel. Diga comigo, não acharam nada. Não acharam nada. Então disseram: o único jeito é nós irmos ou armarmos alguma coisa contra Daniel,
contra os preceitos do seu Deus. Porque, irmãos, olha que coisa, o inimigo olhou para Daniel e viu: Daniel não abre mão de princípio, Daniel não abre mão de fazer aquilo que é necessário ser feito, que a palavra de Deus, aquilo que ele foi ensinado, orientado, e ele falou: eu vou fazer. E aí foram lá, fizeram lá uma lei contra, não é? Fizeram uma armadilha. O rei foi lá, pôs o anel dele, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar, que todo mundo só deveria adorar o rei. Por que, irmão, eu falo que o Satanás quis pegar Daniel no preceito de Deus? Porque qual é o preceito maior? Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus darás culto, disse Jesus para Satanás. E você vai lá em Êxodo 20, nos 10 mandamentos, está escrito: não terás outros deuses diante de mim, não se dobrarás a ele, não os adorarás. Nem imagem de nada, nem do céu, nem debaixo da terra, nem da água, nem de lugar nenhum. Então fizeram a lei, e foram lá para ver se Daniel ia mudar. Daniel mudou? Daniel mudou? Não. Chegaram lá, o que aconteceu? Daniel estava fazendo o quê? Orando, como de costume. Eu fico imaginando, o povo foi lá, viu Daniel orando, falou: agora você está perdido, não ouviu falar da lei não? Você não ouviu falar não? Daniel deve ter falado: dá licença que eu estou falando com Deus. Você dá licença que eu estou falando com meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que sustenta a minha vida, que sustenta o reino, que sustenta o rei, que sustenta tudo. E eu vou orar por você. Você tem um pedido de oração? Daniel deve ter falado para os seus inimigos: você tem um pedido de oração? Vou orar por você. E Daniel continuou orando. E aí foram lá falar para o rei. E o rei ficou muito triste, porque conhecia Daniel, o homem que era Daniel, a integridade de Daniel. Só que tinha que jogar Daniel na cova dos leões. Era o que dizia a lei, que ele pôs o anel, o dedo. Pôs lá o anel que estava no dedo, selou. Pegaram Daniel e jogaram ele aonde? Aonde, irmão? Na cova dos leões. Jogaram ou não jogaram? Jogou ou não jogou? Jogou, irmão. Você vai falar: mas pastor, como é que funciona isso? Deus é o nosso refúgio, nós estamos sobre a rocha, o mal não pode nos alcançar. Daniel estava firme nos preceitos, não abriu mão, não negociou a sua fé. Por que Deus permitiu que ele fosse jogado na cova? Ele foi jogado, irmão, mas a diferença é uma só: Deus estava com Daniel, Deus está com você. Não importa, irmão, o que os homens façam, nós não vamos temer. Daniel foi jogado na cova dos leões, e os leões viraram gatinhos para Daniel, não é verdade? Daniel passou a noite inteira com os leões. Eu imagino, irmão. Você já imaginou, irmão? Que coisa fantástica. Daniel no meio dos leões, abraçava o leão, pegava na juba do leão, deitou, falou: agora vamos dormir aqui, nós tudo junto aqui. Dormiu junto com os leões lá, quentinho, no meio da juba do leão. É ou não é? E de manhã o rei foi lá e falou: Daniel, Daniel, quem sabe o teu Deus, a quem tu
constantemente serves. Tenha tido misericórdia de você, Daniel. E lá debaixo da cova, Daniel grita: ó rei, vive para sempre. O meu Deus veio ao meu socorro. O meu Deus veio ao meu socorro. Lembre, irmão, desse salmo: aquele que anda nos preceitos, a mão poderosa de Deus estará com ele para socorrê-lo em qualquer circunstância. Socorreu Daniel. O rei mandou tirar Daniel de lá. Disse que em todo o reino agora deveriam adorar ao Deus de Daniel, porque Ele é um Deus que salva, que livra, aleluia, com mão forte. Isso é maravilhoso, irmão. Olha o testemunho que deu Daniel. Aí sabe o que aconteceu? Foram jogar lá os inimigos do Daniel na cova do leão. A diferença é que Deus não estava ali. A diferença é que não tinha a mão de Deus ali. E a Bíblia diz que antes deles tocarem o fundo da cova, os leões pegaram eles no alto. Não chegou nem cair no fundo. No alto os leões pegaram e picotou. Virou comida dos leões. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio. Aquele que crê que o Senhor é o nosso refúgio e aquele que não crê. Crê, irmão, não duvide. O Senhor é o teu refúgio. Amém? Permaneça firme nos mandamentos e nos preceitos do Senhor, e a mão dele estará presente para te socorrer sempre. E para terminar, Filipenses 1:19, último texto, e nós vamos terminar. Filipenses 1, verso 19. Abra a Bíblia em Filipenses, Efésios, depois Filipenses. Carta de Paulo à igreja de Filipos, 1, verso 19. Porque estou certo, mais uma vez essa afirmação, você está certo? Pergunta para o seu irmão que está do seu lado, diga para ele: você está certo? Você está certo? Lembra do Silvio Santos? Você está certo disso? Lembra ou não lembra do Silvio Santos? O que ele fazia na brincadeira de pergunta? Você está certo disso? Posso perguntar? Posso? Você está certo disso? Olha o que está escrito: porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Diga assim: estou certo que pela súplica, diga oração, e pela ajuda do Espírito de Jesus, vamos conseguir o socorro. Querido, olha para mim. Se você anda nos preceitos, você só precisa de mais duas coisas. E uma é que você precisa fazer, e a outra é que aquele que vive em você e que é maior do que todo mundo e toda adversidade, vai estar ali com você. Porque quando o pastor fala que a mão do Senhor está na vida daquele que anda nos seus preceitos, é porque quando eu amo a Jesus e eu ando nos preceitos dele, eu sou nascido de novo de verdade. E se eu sou nascido de novo de verdade, quem é que vive em mim? O Espírito Santo. O Espírito Santo vive em você. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Você foi selado com o Espírito Santo, com o Espírito de Jesus. Então o que acontece? Você precisa orar, se manter paciente, ter certeza que Ele está contigo, ser perseverante em oração
ter paciência, continuar orando, porque o Espírito Santo que está em você é a bandeira da vitória, irmão. Você consegue entender o que eu estou dizendo aqui? Olha só, quando, você lembra daquele texto? Que estava lá os filhos de Seba, lembra? Eles foram expulsar demônios lá, chegaram lá para os demônios e falaram: sai em nome de Jesus de Paulo. Sai em nome de Jesus de Paulo. O diabo olhou bem nos olhos deles e falou assim: ó, Jesus eu conheço muito bem, eu sei quem é. Paulo eu também sei, porque por onde Paulo passava, Pedro passava, os selados com o Espírito Santo passavam, o mundo espiritual dizia: aí vai um servo de Deus, aí vão os servos de Deus, não é verdade? Aquela moça que era adivinha, lembra que adivinhava as coisas? Tinha um espírito maligno e adivinhava as coisas. Aí, o que aconteceu? Os servos de Deus disseram: sai dessa moça agora, sai agora. E saiu. E na hora que saiu, irmão, houve uma confusão, não é verdade? Porque aquela moça olhava para aquele servo de Deus e dizia: eis ali os servos de Deus. Sabe o que eu estou querendo dizer com tudo isso? Olha aqui, você está vendo alguma coisa, fora uma camisa, uma calça, um cabelinho? O que você está vendo aqui? Você é muito mais do que os olhos humanos enxergam. Porque quando o mundo espiritual olha para você e olha para mim, ele vê a marca do sangue do Cordeiro. Eles veem o selo do Espírito Santo. Esse é propriedade exclusiva de Deus. Você lembra de um testemunho? Da conversão de um pai de santo, você lembra? É muito forte, você põe lá na internet lá. Como é que foi que esse pai de santo, essa pessoa se converteu? Um dia a entidade, o Satanás, o demônio falou: vai lá no cemitério, desenterra lá um morto lá, para fazer uma obra aí, para fazer uma obra para mim. Eu estou contando mais ou menos. Aí, irmão, ele foi lá para desenterrar lá o corpo lá. Quando ele chegou lá e foi desenterrar, o Satanás deu um grito, falou: opa! Ei! Nesse túmulo aí não! Escolhe outro! Aí o falou: mas como assim nesse aqui não? Nesse aí não! Nesse aí não! Porque aquele túmulo era de uma mulher, esposa de um pastor, que tinha morrido já fazia um tempo, tinha sido enterrada ali, e quando ele foi desenterrar, o diabo gritou lá: não mexe aí não! Por quê, irmão? Porque é tão maravilhoso a obra de Jesus na nossa vida. O que Paulo disse? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, que pertencem a Deus. Para tocar em algo que pertence a Deus, só com permissão de Deus. E você e eu, nós somos dele, irmão. Por isso Jesus é tão maravilhoso, por isso é o nosso socorro, por isso ele nos deu o seu Espírito, nos selou e nós somos dele, irmão. Você consegue entender? Isso significa que a gente não passa a luta? Passa.
Isso não significa que tem vento, tem rio passando, tem dificuldade, tem. Mas Ele está conosco. Você pode dar glória a Deus por isso? E a gente não precisa de mais nada, irmão. Não precisa de mais nada. Você só precisa dEle e de mais nada. Então vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, irmão. Eu quero orar por você. O que você está precisando? Eu conheço pessoas que precisam de socorro. Eu oro todo dia, irmão, quando eu sento na mesa, todo dia, quando eu sento na mesa, antes de almoçar, ou jantar, ou tomar um café, ou qualquer coisa, junto com os meus filhos, com a minha família, eu oro todo dia por aqueles que sofrem. Porque sofrer, o homem não foi feito para sofrer. O homem foi feito para viver na presença do Eterno e vencer, irmão, em nome dEle e para a glória dEle. Então nós precisamos ter ciência que nós precisamos clamar e orar e entender que Ele está conosco e que Ele vai vir com socorro e que Ele vai abrir porta de escape. Eu não sei o que você está passando, mas feche os seus olhos. Você aqui, você em casa, feche os seus olhos agora. Eu gostaria de orar por você no final desse culto. Louvado seja Deus por esta palavra. Que bom, irmão, terminar o ano tendo certeza disso. Como Paulo muitas vezes perguntou: você tem certeza disso? Tenha certeza disso. E nós queremos declarar aqui, Deus, nessa noite. Nós queremos declarar, Jesus, que nós temos certeza da Tua presença na nossa vida. Nós temos certeza do selo do Teu Espírito na nossa vida. Nós temos certeza do refúgio que Tu és, da fortaleza que Tu és e do socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. E nós temos tanta certeza disso, Pai, que nós queremos Te adorar nessa noite. Nós queremos Te adorar, Jesus, mesmo que em meio a lutas e tribulações, mesmo quando, Senhor, sentimos uma dor aqui e uma dor lá, mesmo quando há uma situação de luta, uma situação travada de batalha aqui e lá, mesmo, Senhor, quando o homem se levantou contra nós, mesmo quando uma circunstância, uma doença, uma situação, o desemprego, situações da vida, quantas coisas, Senhor. Mas nós queremos declarar nessa noite, Pai, declaramos aqui, declaramos que confiamos em Ti, Jesus. Declaramos que Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso socorro e nós esperamos em Ti, Senhor. E continuaremos a esperar, a confiar, sabendo que toda circunstância, o mundo espiritual e tudo sabem que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está conosco, Pai, nós venceremos. Nós venceremos, Senhor. Não importa a luta, a dificuldade, a tribulação, a angústia. Por isso agora, Deus, entra com providência. Irmão, eu quero nesse momento, não só eu, mas principalmente o Espírito Santo que vive em você e vive em mim, que você abra a sua boca agora. Abre a sua boca, irmão, nessa noite. Você que está aqui, você que está em casa, qual é o socorro que você precisa pedir? Qual é o socorro que você clame agora? Ore, porque o Espírito de Cristo que está em você, mesmo que você não saiba orar, Ele nos ajuda a orar, disse Paulo, com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. Então agora abre a sua boca, clama, diga: Jesus, me ajuda, me socorre. Entra aqui com providência, Senhor, me socorre. Eu espero em Ti, eu confio em Ti, e eu sei que o socorro virá. Eu sei que a Tua mão está comigo, e eu sei, meu Deus, que a minha vitória será a glória do Teu nome.
o teu nome será glorificado, Deus, na minha vitória. Por isso estende a tua mão, dá vitória agora, Pai, ao teu servo, à tua serva, aos teus filhos que estão aqui, que estão clamando e dizendo: Jesus, me ajuda. Senhor, entra com providência. Senhor, opera um milagre. Senhor, eu creio agora que todo mal vai sair. E Deus, a vitória vai se estabelecer, porque ninguém pode, Senhor, impedir, e ninguém pode resistir ao teu agir, à tua mão de socorro, quando ela vem, quando ela toca, quando ela opera, quando ela se manifesta. E eu creio que ainda esse ano, Senhor, ainda esse ano, e eu quero profetizar, meu irmão, sobre a sua vida, ainda esse ano, o socorro virá sobre ti. Ainda esse ano, o nosso socorro, a mão poderosa do Senhor, o nosso socorro que está no nome do Senhor que fez o céu e a terra, o socorro virá, se manifestará na sua vida, e antes da virada desse ano, você vai poder glorificar e exaltar o Senhor, porque Ele entrou com providência, e o socorro do Senhor se manifestou na sua vida. Eu profetizo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua situação, seja ela espiritual, seja ela financeira, seja ela familiar, seja em que área for, aonde estiver ali a luta, a dificuldade, a tribulação, a mão do Senhor vai operar. Eu profetizo isso sobre a sua vida, irmão. E se você recebe, diga assim: eu recebo, e eu creio na vitória, no socorro que vem sobre a minha vida, que vem sobre a minha casa, que vem sobre a minha situação. Em nome de Jesus, o meu socorro, eu declaro vitória. Diga: vitória, vitória na minha vida, e na minha casa, e na minha situação, em nome de Jesus. Aleluia, Deus te abençoe. Se você crê, aplauda o Senhor, porque Ele é digno. Estende sua mão para cá. Pai, nós queremos orar por esses irmãos que estão precisando de libertação. Professor Douglas, Gustavo, Valentina, Suzana, Esther, Marcelo Henrique, a Ludmila, o nosso irmão José Ribeiro, a minha mãe Cecília, a irmã Ione, e tantos outros que estão precisando de cuidado, a irmã Sônia. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu clamo agora, Deus, que o Senhor visite esses lares. O Senhor visite aqueles que estão agora cultuando em casa. O Senhor visite aqueles que ainda vão cultuar em casa durante a semana, ouvindo esta mensagem. Que o Senhor os visite. O Senhor que é o nosso socorro, o socorro bem presente, entra com providência, opera milagres, coloca por terra toda barreira, todo mal, toda investida do diabo, do inferno. Ó Deus, toda seta maligna de enfermidade, ó Deus, toda corrente maligna da escravidão, seja de qual for ela, ou de qual tipo for ela, não importa, Pai. O Senhor estenda a tua mão agora e opere com poder, colocando por terra todo o mal e dando aos teus filhos e ao teu povo livramento, livramento, Pai, cura, milagre, maravilha. Glorifica o teu nome, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus, aleluia. Estende sua mão assim para receber a confirmação da bênção. Irmãos, igreja de Cristo Jesus, que a graça maravilhosa do Salvador, o amor de Deus o nosso Pai, e a presença doce e maravilhosa do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. E se você crê, diga amém. Diga graças a Deus e aplauda o teu rei, porque ele é digno.
Jesus abençoe os irmãos em casa. Vai na graça e na paz. E desde já, Feliz Natal com Jesus para você, para toda a sua família, viu? Eu profetizo aqui que vai ser um Natal abençoado e que Jesus, o verdadeiro Natal, vai se manifestar na sua casa, na sua vida, na vida dos seus familiares. Deus abençoe. Abençoe o irmão que está do lado do outro, dá um abraço.